Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês de uma forma especial. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical. Hoje a lição é de número 10, que nos traz o seguinte tema: as profecias despertam e trazem esperança. Vamos também fazer a leitura do texto áureo da lição, que nos diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Aqui nós também vamos passar agora para o primeiro tópico da lição e após isso iremos comentá-lo. O primeiro tópico da lição nos fala os profetas maiores. Os profetas e as profecias. A palavra grega para profetas significa proclamador e intérprete da revelação divina. Amados, nós vemos que os profetas foram homens chamados por Deus para exercer o ministério profético, para ser boca de Deus aqui na terra, para trazer a mensagem de Deus para uma pessoa, um povo ou uma nação. Deus está sempre disposto a mostrar ao ser humano a sua vontade e usou os profetas para trazer a sua vontade para as pessoas. Com isso, as pessoas que recebiam a revelação de Deus, elas poderiam praticá-las, ouvi-las ou repudiá-las. Todas as pessoas que ouviam uma profecia endereçada a elas, com certeza Deus queria modificar o futuro daquela pessoa ou até mesmo o presente. A Bíblia, quando se refere aos profetas maiores, não é em detrimento dos profetas menores. Não é porque os profetas maiores, que são eles, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, 5 livros que são chamados também de profetas maiores. Profetas maiores se referem ao tamanho do seu livro, maior quantidade de revelação, que assim o livro desse profeta se tornou maior. Por isso a denominação de profetas maiores e menores. Os outros menores porque os seus livros são menores, não porque são menos importantes do que os profetas maiores. Todos eles foram usados por Deus para trazer a palavra profética. Quem são os livros dos profetas maiores? Como eu já falei, Isaías, Jeremias, Lamentações, que também foi escrito por Jeremias, Ezequiel e também Daniel. Então, essas pessoas estiveram imbuídos de trazer a mensagem de Deus para o seu povo ou para outras nações. Queridos, Isaías, o nome Isaías quer dizer Deus é minha salvação. Outro nome de Jeremias quer dizer o Senhor é exaltado. Já Ezequiel nos traz Deus fortalece. Também o livro de Daniel nos diz Deus é o meu juiz. Então, nós vemos que Isaías, ele antes do capítulo 6 do seu livro, ele era um vidente. Mas após o capítulo 6, Deus chama ele, trazendo ali uma grande revelação, aonde ele pôde ver o Senhor dos Exércitos assentado sobre um alto e sublime trono. Depois disso, no versículo 8, nos diz que ele ouviu uma voz do qual falava: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías agora já reconciliado e cheio da unção de Deus, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. A partir daquele momento, Deus o constituiu como um profeta para levar a mensagem de Deus para o povo. Também nós vimos que Jeremias, ele foi levantado por Deus para trazer uma mensagem profética. Nós vemos no seu capítulo de número 1, Deus chama Jeremias para estar fazendo a sua obra, dizendo que desde o ventre da mãe de Jeremias, Jeremias já tinha sido escolhido para ser profeta, para ser um instrumento nas mãos
do Senhor. Também outro profeta é Ezequiel. Ezequiel foi um profeta que começou o seu ministério profético quando o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia. Então Ezequiel, ele teve o seu ministério profético lá na Babilônia, em meio ao exílio do povo de Judá. E ali no capítulo 2 de Ezequiel, nos diz que o Senhor diz: põe-te em pé e eu falarei contigo, disse Deus para Ezequiel. E ali o Senhor constitui a Ezequiel como o profeta da nação de Israel e de outros povos também. Mas Deus, ao constituir Ezequiel como profeta, para levar uma palavra, uma mensagem profética de advertência, uma palavra profética de consolação, quais são os propósitos da profecia? No livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 3, nos diz o seguinte: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então a profecia tem esses propósitos, de trazer edificação, uma reconciliação, uma nova vida para aquela pessoa que estava recebendo a profecia, também de exortação, quando a pessoa está ali já endereçado para fazer alguma coisa que é contra a vontade de Deus. E também para a consolação, trazer um consolo, uma palavra de livramento, uma palavra de que Deus vai mudar o cativeiro, de que Deus está no controle da situação. Vamos agora para o nosso segundo tópico da lição, que nos diz: os profetas menores. Os profetas do Reino do Norte. 2 profetas menores profetizaram para Israel, Amós e Oséias. Amós profetizou quando Israel vivia grande prosperidade. Contudo, Deus reprovava as ações do povo, tais como suborno, corrupção e injustiça. Então nós vemos aqui que tanto o profeta Amós como também o profeta Oséias, eles foram conduzidos por Deus para estar profetizando para o Reino do Norte. Nós sabemos que naquele tempo Israel estava dividido em 2 partes. A parte que ficava por sul era constituída de Judá e Benjamim, o qual atuaram lá os profetas Jeremias, Isaías e outros mais, e também era o Reino do Norte, a outra parte, que era constituído pelas 10 tribos de Israel, o qual Amós e também Oséias, eles profetizaram. Nós vemos aqui a importância de Deus estar usando Oséias e Amós para estar profetizando no Reino do Norte, que era composta por 10 tribos de Israel. Amós profetizou no momento de grande prosperidade e também de grande suborno. Nesse momento que ele profetizava, o povo estava desviado do caminho do Senhor. Resolveram até adorar outros deuses para não ir até Jerusalém, no Reino do Sul, adorar o Senhor no santuário. Então eles fizeram o seu esquema de adoração de uma forma que era totalmente contrário à vontade de Deus. Por isso Deus levantou os profetas para exortar o povo que se arrependesse dos seus pecados e voltasse para o seu Deus, porque Deus queria de novo o seu povo para o restaurá-lo a verdadeira. Agora para o nosso terceiro tópico da lição, que nos diz: o livro do Apocalipse, autoria, propósito e destinatários. O dicionário bíblico assevera que o termo grego Apocalipse significa revelação especial de Deus ao homem em Jesus Cristo. Meus amados, Apocalipse foi entregue, essas revelações, por parte de Deus ao apóstolo João. O livro do Apocalipse foi concedido, revelado a João, quando ele se encontrava aprisionado na ilha de Patmos. João já tinha por volta dos seus 95 anos de idade, quando Deus resolveu
dá a revelação do Apocalipse para João. O Apocalipse está dividido, o livro de Apocalipse está dividido em 3 partes. Está inserido lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, que nos diz: escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Então nós vemos Deus revelando as coisas que João estava vendo. Então vemos a importância do livro do Apocalipse, onde Deus traz ao conhecimento do seu povo as coisas que iriam acontecer, para que o seu povo estivesse prevenido quanto ao futuro que estava incerto até aquele momento. Mas Apocalipse é tão importante, esse livro, que também nos diz que bem-aventurado aquele que lê, aquele que medita e aquele que guarda as coisas que nelas está escrita. Então, nós vemos que o Apocalipse, ele traz a revelação de Deus para nossa vida. A revelação contida no livro de Apocalipse é muito importante para a igreja atual. Nela nós vemos os passos que estão reservados para o futuro do mundo e também da igreja. Nós vemos que surgirá ainda o anticristo, apesar que o Espírito de Cristo já está habitando na terra, mas ele, o iníquo, ainda não foi revelado. Quando ele for revelado, a igreja será arrebatada aqui da terra. E quando ele começar a reinar aqui na terra, nós vemos que acontecerá a grande tribulação, que está dividida em 2 fases. Em 7 anos de grande tribulação, os 3 anos iniciais são chamados de ano de paz. Após, no meio dos 7 anos, o anticristo revelará a sua verdadeira identidade, um impostor, um iníquo, um homem possuído pelo próprio inimigo das nossas almas. E ali ele começará a perseguir, colocando leis para que todos só compra ou venda se estiver com a sua marca. Então nós vemos que também Apocalipse mostra quando o anticristo, o falso profeta, então Apocalipse ele traz várias revelações da cidade santa e do milênio, muito importante para o nosso conhecimento espiritual. Assim finalizamos mais uma Escola Bíblica Dominical. Peço que você curta, comente e também compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas através do estudo da Palavra de Deus. Fale de onde você está ouvindo e vendo este vídeo, para que nós possamos assim saber de que local do Brasil ou do mundo você está acompanhando esta aula. Que Deus abençoe a todos. Shalom, povo.